corpo não convoca, ele apenas deixa de permitir o oculto. Aquilo que foi já não pode permanecer. O silêncio cede não ao som, mas ao nome. Mushen, não como título, não como escolha, com consequência oculto encontra a sinceridade. E não há espaço para fingir inexistência. Shijanzen, o verdadeiro torna-se patente sem ser anunciado. Tudo que não é perde sustentação. Mentiras não são quebradas, elas simplesmente não conseguem ficar. Rushi, tal como é, sem vem, sem narrativa, sem justificativa. Cada ser ocupa apenas o peso que realmente é. Kenjan, a manifestação inevitável, não por vontade, não por invocação. Quando o campo se alinha, aquilo que se ocultava tem de aparecer. O nome emerge, não do grito, mas da impossibilidade de continuar escondido. Mushen não se revela, ele é revelado pela própria coerência do real. Não há retorno ao mito, não há refúgio no silêncio oculto. Que foi sincero permanece visível, mesmo quando tenta fechar os olhos. O nome permanece não como marca, não como poder, mas como aquilo que já não pode ser apagado. Mushen se encaram enquanto energias brutais explodem ao redor. Nada avança, nada recua, o campo suporta apenas o peso do que está prestes a acontecer. Mushen Suri fala. Ouvir o meu próprio nome depois de tanto tempo. Ainda não posso me manifestar completamente aqui, mas com meu nome desvelado, a minha presença
torna-se mais forte. A verdade se impõe. A forma diante do não é o todo, é apenas a extensão bélica, marcial, primordial. Fala, Mushen. Você fez uma escolha interessante. Mushen, fermo. Outros diriam que traiu o meu mundo, mas tu, altruísta sagrado, chamas isso de escolha interessante. O Suri e Contimundo, não existe o teu mundo. Essa é uma concepção errada e tu sabes disso. De onde vens não há mundo algum. Traíste o oculto e te uniste aos 3000 mundos. É assim que chamas este lugar. Mushen gargalha e fala. Mushen gargalha e fala. Mushen gargalha e fala. Mushen gargalha e fala. Eu era o terceiro culto, Samushen. Hoje sou apenas Mushen. O concorda e diz: tu não és aliado, mas também não és exatamente o inimigo. Tudo depende dos passos naquele momento. Hoje vens aqui porque percebeste que em breve, quando o trono der o próximo avanço, os portões vão se abrir e o abismo estará de volta. E quando o abismo chegar, o oculto será apenas uma das tempestades que irão desabar. O campo silencia, não por paz, mas por antecipação. O próximo passo não pertence a eles. O abismo responde quando o passo se afirma e a existência ainda reconhece. Existência ainda reconhece Resist-Me como algo legítimo. O peso encontra forma, o impacto encontra retorno. E o corpo sustenta a crença de que avançar produz efeito real. Aqui existe ainda confronto direto. E a presença se ergue contra algo que devolve resposta. Como se o mundo aceitasse ser pressionado sem se dissolver. Ainda sangra correção, e a fratura devolve contorno ao gesto que insiste. Cada movimento recebe retorno, cada qual encontra matéria. A identidade se ancora no atrito contínuo entre força e limite. Persistir ainda parece válido e o pulso se repete como um martelo lento, afirmando que suportar o peso é sinal de consistência. O rei
reconhece o limite. Devolve sentido provisório, nada cede sem confronto. Nada permanece sem tensão. E o som ocupa espaço sem pedir permissão. A presença afirma a si mesma como se existir ainda fosse um diálogo possível entre pressão e forma, entre impacto e resistência. O avanço parece legítimo aos olhos do critério que observa. O campo ainda responde ao toque. A existência acredita que permanecer sob impacto é vencer. O desafio não se dissolve, a oposição não se cala, sustentando a ilusão de progresso real. O abismo aceita a forma do desafio e devolve impacto como resposta direta. Ele pesa e responde, pressiona e reconhece, mantendo a estrutura funcional do confronto aqui, antes da exaustão. Existir ainda parece um ato validado pela resistência contínua. O abismo resiste ao passo que insiste. A oposição permanece inteira, sólida, funcional. Como se o mundo ainda tivesse peso suficiente para responder ao gesto que avança aqui. A existência sente retorno, e o corpo reconhece no impacto a confirmação de que lutar ainda produz efeito. Ainda sustenta identidades, ainda valida o esforço. A fricção não cessa. O erro encontra a correção, a pressão encontra limite, e o limite devolve contorno. Cada repetição reforça a crença de que persistir é legítimo, de que insistir constrói algo real, e de que o atrito é prova suficiente de verdade. O pulso não acelera, ele sustenta. A minha ideia estira, a minha ideia estira, a minha ideia estira. Nada cede facilmente, nada se dissolve, a resistência continua presente, exigindo resposta constante. O som ocupa espaço como presença afirmada, repetindo o gesto até que o gesto pareça sentido em si mesmo. A identidade se mantém pelo rito contínuo, chamando permanência de vitória. O avanço parece possível porque o campo ainda responde. O abismo não se cala, ele devolve impacto, sustenta a oposição, reconhece o confronto como válido. Persistir ainda soa como escolha consciente, e o
corpo acredita que suportar o peso é sinal de força real. Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira. A repetição reforça a ilusão de progresso. O esforço não é negado e a oposição não desaparece aqui. Antes do esgotamento, a luta ainda parece justa e o abismo aceita o confronto como forma válida de existência, sustentando a crença de que permanecer sob impacto ainda significa avançar. Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira. Multiplica-se em direção clara. O peso não cresce e apenas se repete em camadas que não se substituem. Cada avanço revela outro plano e outro e outro, como se existir fosse atravessar superfícies que nunca se concluem. O corpo sente que há mais espaço, mais campo, mais estrutura, mas nenhum desses acréscimos oferece encerramento. O abismo contínuo presente em cada camada, observando enquanto a extensão não gera saída. As dimensões se sobrepõem sem hierarquia. Não há acima nem embaixo, apenas coexistência contínua. Os gestos se repetem, planos paralelos, e cada tentativa de orientação encontra apenas outra variação do mesmo peso. A identidade se fragmenta sem se perder, espalhada em múltiplas leituras que não se resolvem. Persistir deixa de ser avanço e passa a ser ocupação constante de espaços que não convergem. Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira. O sol não aponta para frente, ele envolve cada camada adicionada. Não amplia o sentido, apenas reforça a ausência de conclusão. O corpo percebe que não há retorno único, apenas respostas paralelas que coexistem sem se negar. O abismo atravessa todas as dimensões, igualmente indiferente à quantidade de planos que se acumulam, sustentando a pressão sem nem escolher um centro. A multiplicação não liberta, ela cansa. O olhar se perde entre estruturas que não se anulam nem se completam. A existência se expande até saturar a própria leitura, e o esforço de compreender se dissolve em repetição. Aqui avançar é apenas mudar de ângulo, e cada ângulo devolve o mesmo peso, a mesma existência silenciosa. Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira, Agni Uridaya Stira. O abismo não cresce com as dimensões, ele permanece transversal, atravessando cada plano como critério silencioso. A multiplicação não revela apenas isso, não importa quantas camadas existam, nenhuma oferece fechamento.
destino, mas porque não há ponto de para legítimo dentro da expansão infinita. Anirara da estira, anirara da estira, anirara da estira, anirara da estira. Tudo parece apontar para um fim próximo. O peso se organiza, a tensão cresce. E a existência acredita reconhecer o sinal de que algo está prestes a se fechar. O corpo se prepara para o último impacto, como se o esforço finalmente encontrasse limite e a travessia pudesse ser encerrada com a dignidade de um resultado alcançado. Mas o fim não vem. O gesto se interrompe antes de concluir. O golpe não desce por completo. E o silêncio que deveria selar a passagem é apenas suspensão. O mundo permanece aberto de forma incômoda e o critério observa enquanto a promessa de fechamento começa a perder consistência. Admira da estira, admira da estira, admira da estira. Admira da a repetição retorna com a mesma forma, o quase fim reaparece, idêntico ao anterior, como se a realidade estivesse presa ao ensaio de uma conclusão que não se autoriza. Cada ciclo reforça a expectativa e simultaneamente a enfraquece, até que o próprio conceito de término começa a parecer suspeito. O corpo sente o cansaço do quase. Não há fracasso explícito, apenas ausência do fechamento prometido. A identidade se mantém em alerta, presa ao intervalo entre o que deveria acabar e o que insiste em permanecer aberto. O que existe se torna a esperar por algo que não se apresenta, mesmo quando todos os sinais indicam sua chegada. Egnira da estira, egnira da estira, egnira da estira. Agnira da, agnira da, agnira da, agnira da estira. O primeiro novo se revela não como fim real, mas como a forma mais convincente do falso encerramento. Tudo parece completo o suficiente para terminar, mas nada recebe autorização para fechar. O abismo aprende esse gesto e passa a repeti-lo, ensinando a existência que nem todo quase fim merece confiança. A crença no término começa a rachar. O avanço já não garante saída, o esforço já não promete conclusão. O critério permanece ativo, não para negar o fim, mas para impedir que ele se legitima, que nasce a suspeita profunda. Talvez o fechamento seja apenas mais uma forma de ilusão estrutural. Egnira da estira, egnira da estira, egnira da estira. Egnira da, egnira da.
se encerra, nada se resolve. O primeiro 9 permanece como a marca do fim que falhou, sem jamais admitir a própria falha. O movimento retorna com a mesma forma, como se o tempo tivesse perdido a capacidade de criar diferença. O peso é idêntico ao anterior, a fricção repete o mesmo contorno. E o corpo reconhece que já esteve aqui antes. Não. Nada parece errado, mas nada parece novo. A existência persiste dentro de um padrão que não se corrige nem se esgota. Apenas se reafirma como estrutura beturrente. O gesto se repete sem aprendizado. O impacto devolve a mesma resposta, e a resposta não conduz a deslocamento algum. A identidade começa a perceber que a repetição não é treinamento, mas condição. Cada retorno enfraquece a expectativa de avanço e fortalece a suspeita de que o caminho já não leva a lugar nenhum, mesmo permanecendo aberto. O quase fim retorna como hábito. O encerramento ensaiado já não convence, mas ainda ocupa espaço. O corpo continua avançando não por esperança, mas por inércia. A repetição começa a pesar mais do que o próprio atrito, e a permanência deixa de ser escolha para se tornar rotina silenciosa. A variação perde autoridade. O que antes parecia resistência agora soa como cópia. Cada ciclo reafirma que nada foi aprendido, nada foi resolvido, nada foi concluído. O abismo não precisa mudar o gesto, ele apenas o reapresenta, até que o significado se desgaste por saturação. Alguém oria de astira, alguém oria de astira, alguém oria de astira, alguém oria de astira. A consciência percebe o cansaço do retorno. Não há erro explícito, apenas a repetição do mesmo estado. A travessia continua aberta, mas já não promete descoberta. Persistir passa a significar apenas repetir. Repetir passa a significar permanecer preso a uma forma que perdeu frescor sem perder força. O abismo aprende que a repetição é mais eficiente do que a negação. Ele não bloqueia o caminho, ele o reapresenta.
ruptura legítima. Wabidi unia de astira. Wabidi unia de astira. Wabidi unia de astira. Wabidi unia de astira. Nada sincero, tudo retorna. A repetição se instala como a forma mais estável da exaustão do sentido. Falharam. O corpo reconhece que nenhuma forma de encerramento permanece válida. E aquilo que antes prometia conclusão agora retorna quebrado. O impacto não conduz mais a resultado algum, e o gesto não encontra autorização pra terminar. A existência atravessa o campo como que insiste, depois que todas as saídas já foram negadas, sustentando presença sem expectativa de resolução. Agnoridade astira. Agnoridade astira. Agnoridade astira. Agnoridade astira. Os ciclos se romperam sem abrir passagem. Cada quase fim colapsou antes de se legitimar. E a contagem perdeu autoridade. O corpo já não espera fechamento, mas continua avançando, porque não há critério restante que permita parar. A repetição não conforta, a variação não salva, e o movimento persiste apenas como resíduo funcional. 13 vezes o limite foi alcançado, e 13 vezes o encerramento falhou. O peso não cresce, mas se desorganiza. A identidade não se dissolve, mas perde contorno. Existir torna-se atravessar ruínas de finais que não puderam se afirmar, carregando o cansaço de tudo aquilo que tentou terminar e não conseguiu. Agnoridade astira.
nada alcança a conclusão. O campo não oferece correção, nem recompensa, nem aprendizado. O critério permanece ativo apenas para negar legitimidade a qualquer forma de fechamento. A permanência deixa de ser escolha e se transforma em condição imposta pela falha total da conclusão. A existência aprende que não há último passo. O avanço não conduz a lugar algum, mas a interrupção também não é autorizado. Abismo não bloqueia, não encerra, não responde. Ele apenas mantém o campo aberto depois que todas as respostas já se esgotaram. Aqui, o encerramento deixou de ser possível. Aqui, continuar não significa avançar. Aqui, tudo que resta é existir depois do colapso de todos os fins possíveis. Uma unidade é acrescentada sem convite. Ela não completa o ciclo, nem corrige o percurso. O corpo sente o acréscimo como ruído estrutural, algo que não se integra e não se dissolve. A contagem prossegue apenas por hábito, mas já não governa o campo. O gesto continua sem saber se ainda participa de um padrão reconhecível. Nada retorna ao eixo original. O acréscimo não gera avanço, apenas desloca a sensação de estabilidade. O limite não se fecha, o quase fim não retorna, e a repetição perde o conforto que antes oferecia permanência. Existir torna-se sustentar uma falha que não se explica. O campo aceita a unidade sem reconhecê-la como solução. Ela permanece como excesso mínimo, insuficiente para romper, suficiente para impedir o retorno. A identidade sente o desajuste e continua, não por crença, mas porque parar não recupera ordem alguma. A contagem perde autoridade silenciosamente, não há anúncio de ruptura, apenas a percepção tardia de que o número já não governa o gesto. Unidade extra não fecha, não salva, não inaugura etapa nova. Ela apenas impede o encerramento e obriga a permanência sem estrutura confiável. O corpo percebe que algo foi quebrado sem espetáculo. A travessia continua aberta, mas já não obedece a ciclos. Avançar não conduz, repetir não estabiliza, e compreendão restitui força.
forma que existir é sustentar o acréscimo que não se encaixa. Permanece, o ciclo não fecha. O abismo aprende que romper não exige destruição. Apenas um passo a mais que nunca deveria ter sido contado. Tudo que podia variar já variou. O corpo reconhece que nenhuma nova leitura se apresenta. Nenhum novo gesto altera o campo, e nenhuma tentativa produz diferença real. O peso não cresce nem diminui, ele apenas permanece, como se toda possibilidade de mudança tivesse sido utilizada e descartada. Aqui, existir é sustentar um estado que não admite alternativa. Ideias que melhor ideias que a escuta se esgota antes do som. Não há surpresa, não há colapso, não há transformação. Cada instante confirma que todas as variações possíveis já passaram pelo campo, sem produzir visceramento. O movimento continua, não por impulso, mas por ausência total de substituto. O horizonte é alcançado sem espetáculo. Nada anuncia o limite, apenas a percepção tardia de que não há mais pra onde inclinar o gesto. A existência persiste como repetição absoluta, onde cada tentativa de diferença retorna ao mesmo peso inicial, sem falhar e sem resolver. Ignore ideias tirar. O corpo entende que avançar não produz deslocamento algum. A travessia continua aberta, mas já não oferece bifurcação. Tudo o que podia ser tentado já foi tentado, e tudo o que podia falhar já falhou. O abismo não aprofunda, ele satura. Aqui, o sentido não colapsa, ele se esgota. A existência continua, depois que todas as variações perderam autoridade. Não há queda, não há
há saída, não há silêncio redentor. Apenas permanência no ponto onde o possível já foi completamente consumido. Agni Ori Dayaski. Agni Ori Dayaski. Amir não chega, ele já estava, ele já estava. A existência percebe que não houve travessia inicial, apenas o reconhecimento tardio de algo que atravessava todas as estruturas. Desde antes do primeiro gesto consciente, o corpo não sente avanço nem queda, apenas a presença constante que nunca precisou se anunciar. Todas as dimensões revelam o mesmo fundo. Não importa o ângulo, não importa a camada, não importa a leitura escolhida, o abismo atravessa cada plano sem se prender a nenhum. Ele não cresce, não se aprofunda, não se multiplica. Ele permanece transversal, indiferente à quantidade de mundos que o revelam. A orientação falha, não há dentro nem fora, não há cima nem baixo, não há centro legítimo. O gesto continua sem encontrar eixo privilegiado, e a identidade começa a perceber que sempre existiu dentro do critério que agora se torna visível.
Amor nevidosnes permanece inteiro, mas saturado. Nada se rompe, nada colapsa. E ainda assim nenhuma resposta é oferecida. A existência continua apresentável, mas já não devolve leitura nova. O corpo percebe que tudo ainda está aqui, porém nada responde ao gesto, como antes respondia. O peso não aumenta, ele apenas deixa de explicar a si mesmo. As estruturas persistem sem função progressiva. Os planos continuam sobrepostos. As dimensões seguem abertas, mas nenhuma delas oferece a saída legítima. O gesto atravessa campos intactos que já não produzem deslocamento. A leitura falha não por erro, mas por saturação absoluta. Tudo o que podia significar já significou demais. A orientação desaparece sem violência, não há dentro nem fora distinguíveis. Não por colapso, mas por excesso de permanência. O pedaicosmos não se desfaz, ele se mantém. Depois que a variação perde a autoridade, existir torna-se sustentar. Um campo completo que já não permite decisão ontológica. O corpo entende que não há mais tentativa possível. Avançar não altera, retornar não recupera, interromper não restaura critério algum. A existência permanece inteira, apenas porque ainda não foi retirada, não porque ofereça caminho. Aqui tudo continua, depois que todas as leituras já foram consumidas. O Pamplicosmos alcança seu limite funcional, sem se declarar encerrado. Nada anuncia a porta, mas tudo indica que ela se aproxima. A saturação não destrói, ela prepara o silêncio estrutural, onde a contabilidade deixará de operar. O campo ainda existe, mas já não justifica sua própria permanência.
Não como caminho, não como túnel, não como passagem concedida, mas como nervura estrutural da própria existência. Ele não conecta dimensões, ele as atravessa antes que a conexão seja necessária. Onde a separação, o abismo já está presente, como a negação silenciosa da distância. Nenhuma dimensão infinita o contém, nenhuma o evita. O abismo não se desloca entre mundos, os mundos surgem já atravessados. Quando se fala em 10 trilhões, o erro começa na palavra Nuri. Não se trata de contagem, mas de exaustão conceitual. 4 trindades e 9 formam ciclos completos de variação. O nono adicional rompe o ritmo e cria 13 noves, onde toda leitura já foi tentada e nenhuma produziu fechamento. Um que se soma ao final não encerra a sequência, ele afere. Esse o não mede, ele transcende o próprio ato de medir. É a presença que permanece quando o paragato se recusa a colapsar. Por isso o abismo é chamado de atalho, por aqueles que não compreendem seu custo. Ele permite atravessar todas as camadas das dimensões infinitas, porque dissolve a relevância do percurso. No abismo, hierarquias dimensionais não operam, distâncias não se acumulam, o tempo não cobra pedágio, mas nada ali é facilitado. O preço não é poder, não é conhecimento, não é iluminação. O preço é suportar, existir sem transformar a existência em vitória, em sentido, em conclusão. Stitimatra, Stitimatra, Stitimatra. Quem entra no abismo esperando a ascensão se desfaz. Quem entra buscando resposta se fragmenta. O abismo não recompensa esforço, não pune erro, não confirma avanço. Ele apenas remove todas as justificativas que sustentam a identidade. Cada camada atravessada não confirma progresso algum, ela apenas repete a mesma pergunta, sem voz, sem forma, ainda permanece. E quando nada promete retorno, da palana gati, da palana gati, da palana gati, da palana gati. Dentro do Rombai Cosmos, todas as dimensões infinitas podem ser alcançadas pelo abismo, porque nenhuma delas consegue escapar de ser atravessada. Não é o abismo que visita os mundos, são os mundos que surgem, já perfurados por ele. Aqui, o abismo ainda pertence à estrutura. Ele não transcende, ele esgota, ele percorre tudo até que nada mais possa variar.
e ainda assim algo permaneça sem nome. O atalho não conduz ao fim, ele conduz o cansaço da variação, ao ponto onde toda leitura falhou. Toda tentativa foi feita, toda explicação se dissolveu, e mesmo assim a presença não cedeu. Estira a baba, estira a baba, estira a baba, estira a baba, estira a baba. Enquanto o Andé Cosmos se expande em dimensões infinitas, o abismo permanece idêntico. Enquanto os mundos se multiplicam, ele atravessa. Enquanto a existência busca sentido, o abismo apenas permanece. Ui, ambientara, ambientara.